O Pai entregou tudo nas mãos do Filho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero partilhar e orar em cima deste santo Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 31 ao versículo 36. Como fala o versículo 35 deste capítulo 3 de João: o Pai amou o Filho, colocando tudo em suas mãos. O Pai amou tanto o Filho que colocou tudo nas mãos do Filho, como fala em João no capítulo 6, a partir do versículo 38. O Pai entregou ao Filho, você, o Pai nos entregou ao Filho e disse: Filho, que tu não perca nenhum dos meus filhos. O Pai me entregou, te entregou nas mãos de Jesus. O Pai colocou tudo nas mãos do Filho, nas mãos de Jesus, como fala em João no capítulo 3, no versículo 35, como fala neste mesmo capítulo de João, no capítulo 3, no versículo 34, aqueles que o Pai escolheu, aqueles que o Pai enviou, o Pai dará o seu Espírito Santo sem medida, como fala em Atos, no capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 33. Os apóstolos estavam sendo perseguidos pelos guardas, pelo sinédrio, pelo sumo sacerdote. Eles procuravam prender, maltratar, bater, algemar, lançar na prisão os apóstolos, como fala neste capítulo 5 de Atos, a partir do versículo 29, os apóstolos disse aos guardas, ao sinédrio, ao sumo sacerdote: importa para nós obedecer a Deus, não os homens. Simão Pedro disse, e os outros apóstolos: importa para nós obedecer a Deus, não os homens. O Pai, o Deus Pai, ressuscitou Jesus, aquele que vocês mataram, pregando em uma cruz. O Pai ressuscitou ele está vivo no nosso meio. O Pai, ele dá o seu Espírito Santo sem medida a todos aqueles que ele envia. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós queremos, Pai Santo, te suplicar o teu perdão. Nós, como homens e mulheres indignos do teu Espírito Santo, da tua presença, mas queremos, Pai Santo, agora o teu perdão para receber o teu Espírito Santo. Pai Santo, abra as comportas do céu, abra os reservatórios do céu. Queremos ser inundados pelo teu Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo
que Simão Pedro e os apóstolos testemunhavam por ele a ressurreição de Jesus. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nos encharca, Senhor, do Teu Espírito Santo. Queremos ficar cheio, repleto, transbordante, imerso, compungido desse Espírito Santo para testemunhar a presença de Jesus no nosso meio, para testemunhar a ressurreição de Jesus. Amém.